É isso aí, galera. Vamos lá. O RPR11, Fundo de Papel High Yield da Urca Prime. Essa semana começou com o pé esquerdo, hein? A gente tem visto quedas realmente muito fortes aqui desse fundo, né? Então, tô gravando aqui no meio do pregão de quarta-feira, 11 da manhã. A gente já tem aí uma queda de 3%. Ontem o fundo caiu 4%, na segunda caiu 5%. E, cara, a gente tem tido aqui quedas realmente muito expressivas. Se a gente pega de sexta-feira até agora, a gente tem uma queda aí de quase 12%. O fundo saiu ali de 75 e alguma coisa para 74, na verdade, para 65. Então é uma queda realmente muito abrupta. E aí, vamos conversar um pouco, né, sobre o que pode estar acontecendo, trazer aqui um pouco mais de detalhe, olhar um pouco o relatório gerencial. E que fique claro que esse vídeo aqui ele não consiste em recomendação de compra ou venda do Urca Prime, beleza? Então é importante deixar isso claro. Mas antes de entrar aqui no conteúdo, eu quero pedir para você dar aí aquela força marota pro meu canal. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho, tá? E eu aproveito para comentar que na descrição desse vídeo eu deixei alguns links que podem fazer sentido para você. Tô deixando o link para minha comunidade de milhas e investimentos. Tô deixando também o link para o meu curso de análise de fundos imobiliários e tô deixando também o link para a minha assessoria no modelo DeFi fixo aqui na XP. Galera, então vamos lá. Nos últimos 5 dias, o RPR11 conta com uma queda de mais de 14%. Hoje a gente já está aí com uma queda superior a 3%, o fundo sendo cotado a 65,30, 65,34. Bom, e aí, vamos lá. Primeiro ponto, é o que eu sempre falo, quando a gente está diante de uma queda muito expressiva, a gente precisa olhar se tem algum comunicado, se tem algum fato relevante ali do fundo. E quando a gente vem aqui no Status Invest, na aba de comunicados, o último comunicado foi dia 1º, tá? Ou seja, há 8 dias atrás, em relação à data da gravação do conteúdo, que foi a liberação do relatório gerencial. E aí, quando a gente abre aqui o relatório gerencial, a gente vê movimentações normais, beleza? Então, o fundo, comentando aqui, tá? Que no mês de agosto não teve nenhuma integralização ou venda de ativo, tá? Comentando um pouco sobre a base de cotistas. Aí aqui a gente tem a DRE dos últimos 12 meses, a gente pode dar até uma olhadinha aqui. Então, a questão dos juros dos CRIs, a gente vê também parcela de amortização, de atualização monetária sofrendo aí flutuação. A maior parte da carteira do Urca Prime está atrelada em inflação, então é natural que a gente tenha essa oscilação a depender do índice. E o relatório do Urca Prime lá na frente, ele até comenta aqui na página... mais para trás. Na página... Aqui, ó. Na página 12, ele comenta, tá? Então a gente tem correção de 3 meses para trás, do mês anterior, de 2 meses antes e de 3 meses antes. Então ele comenta aqui, deixa bem dividida aqui qual que é a participação do IPCA de cada mês na parcela de correção monetária. O fundo comenta também o seguinte, olha, a gente teve aqui um resultado caixa no mês de agosto de 1,10, mas a gente preferiu distribuir R$ 1, tá? Então a gente não usou caixa aqui para poder, enfim, manter o dividendo mais alto. E a gente ainda tem aqui 1,33 que pode ser usado ali para distribuição, beleza? Então a gente vê aqui que, cara, de fato, é o que o fundo comenta aqui, né? O fundo apresenta resultado acumulado em seus papéis de 1,33 por cota, que pode ser distribuído caso as operações gerem caixa ou o gestor faça operações no secundário, beleza? Então, a gente tem aqui essa informação, tá? E aí o fundo decidiu não usar caixa para poder aumentar o dividendo. Então, olhando para dividendo, o que a gente pode ver aqui, tá? A gente vê que o fundo ele vinha aqui praticando R$ 1, 1,3, né? R$ 1, e aí ele pagou 95 centavos, anunciou 95 centavos, né? O dividendo do resultado de setembro que vai ser pago agora dia 14. Então, a gente vê ali uma queda no dividendo. Em se tratando de um fundo de papel high yield,
A gente sabe, né, que, poxa, é um fundo high yield, então a ideia é montar uma carteira mais arriscada para pagar mais dividendos. Então, se a gente tem uma queda nos dividendos, a gente pode até ver aqui em termos de risco, né, pelo LTV. Mais da metade da carteira está no LTV acima de 75%. Quanto maior o LTV, maior é o risco. Então, assim, é um fundo que realmente tem uma carteira de risco maior, beleza? E aí a ideia é realmente pagar mais dividendos. Então, se o fundo paga menos dividendos, isso acaba gerando uma expectativa ruim ali no mercado. Então, pode ser aí uma reação a isso também, tá? Essa queda no dividendo, tá? Então, pode ser esse primeiro ponto. Segundo ponto, a gente está num momento realmente bem conturbado ali de mercado, a gente vê Tesouro batendo taxas muito altas, a gente vê o IFIX caindo consideravelmente, já com uma queda aí de quase 2% no acumulado do ano, a gente voltou aí pro patamar que era recorde, né? Até a gente bater a marca de 3.420 pontos, a gente voltou para 3.253. Então, a gente tem esse fator também de estar num cenário de muita volatilidade no mercado. Então, isso também é um fator que pega todos os fundos imobiliários. E aí, entra um pouco... E perceba o seguinte, né? Eu estou falando possibilidades. Por que eu estou falando possibilidade, não tem como cravar nada? Porque não tem comunicado oficial da gestora, não tem nenhum comunicado. Provavelmente a gente deve ter algum esclarecimento ali por solicitação da CVM, por solicitação da B3, porque é uma queda realmente muito forte. E aí eu estou trazendo aqui possibilidades, mas só a gestora vai conseguir explicar o que tem por trás. Pode ser que tenha alguém ali com alguma informação e tá vendo que algum ativo vai dar besteira e já tá movimentando? Pode ser. Não estou dizendo que é. Pode ser. Reação ao que está acontecendo no mercado? Pode ser. Uma certa frustração por conta dos dividendos? Pode ser também. E além disso, a gente pode ter também um call de venda, tá? Algum escritório grande ali, muito posicionado no RPR, uma base muito posicionada nesse cara, pode ter dado call de venda, ou seja, ó, não está valendo a pena, vamos vender, vamos sair. E aí você tem uma pressão vendedora muito maior. Porque quando você tem queda muito forte, significa que você tem mais gente vendendo do que comprando. Quando você tem uma alta, é porque tem mais gente comprando do que vendendo. Então, esse efeito, né, mais gente comprando, cota valoriza, mais gente vendendo, a cota desvaloriza. Então você pode ter um call de venda ali de algum escritório, alguma casa, algo do tipo, e aí você acaba aumentando esse volume de venda, a cota desvaloriza e depois vem o que? Efeito manada. A gente pode ter tido um call de venda, começou a ter movimentação, investidor grande movimentando, e aí já vem o efeito manada da galera ali que não sabe por que investiu no fundo, não entende o que está acontecendo, vê a cota desvalorizando, e aí esse efeito começa. E aí, uma vez que você começa o efeito manada, esse efeito vai se alimentando, porque as quedas ficam mais intensas, a galera vai ficando mais preocupada, quem não vendeu antes começa a querer vender e vai vendendo, e aí você começa a ter esse efeito se alimentando. Tá? Então, a gente pode ter call de venda, a gente pode ter efeito manada, a gente pode ter toda essa movimentação e preocupação acerca do mercado, tá? A gente vê taxa, juro futuro abrindo, tesouro direto pagando IPCA mais 6,60, 6,70. Então, isso acaba afastando pessoas do risco da bolsa. Você pode ter ali alguma movimentação interna que, enfim, não foi divulgada para mercado. Mas o fato é, a gente precisa ter calma, apesar de ser uma queda realmente muito expressiva, a gente precisa ter calma para esperar ali, ver o que a gestora vai comentar, se vai sair algum fato relevante, alguma coisa na carteira, para a gente poder entender esse movimento. Então, se você tiver esse cara na sua carteira, espera, não sai vendendo, espera primeiro, tá? Agora a gente pode estar tendo um efeito manada muito forte. Na segunda-feira pode ter sido um call de venda. Agora, ontem, hoje, eu atribuiria muito a efeito manada. A galera começa a ver que está caindo e começa a intensificar esse movimento de venda. Então eu teria calma, tá? Eu não tenho esse fundo no meu portfólio,
Não é um fundo que eu gosto de trabalhar com os meus clientes da assessoria, porque realmente é um fundo muito arriscado, mas eu teria calma, tá? Calma para esperar ali um relatório oficial, um fato relevante, algum comunicado ao mercado por parte da gestora, antes de sair movimentando. E mais do que nunca, reforço a questão da diversificação da carteira, a questão de você ter ali um portfólio diversificado em papéis, diversificado em segmento, diversificado em gestora, beleza? E outra, se você não entende o risco de um fundo, não invista. Tão simples quanto isso. Não olhe só o dividend yield, beleza? Então era isso que eu queria trazer, era essa mensagem que eu queria deixar para hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Reforço aqui os pedidos que eu fiz no início aí do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve, clica no sininho. Se quiser entrar para a minha comunidade, se quiser aprender como analisar fundos imobiliários, se quiser ter a minha assessoria na XP, os links estão na descrição do vídeo. É só acessar. Beleza? Então é isso. Obrigado pela tua atenção. Nos vemos no próximo conteúdo.